Olá, seja bem-vindo a essa segunda aula de Excel VBA que eu estou publicando aqui no canal. É a aula sobre o evento Workbook. Essa aula é uma aula que eu gravei há muitos anos atrás, mas essa aula ela é atual porque o VBA não muda. O Excel, sim, ele muda constantemente as atualizações, porém o VBA ele não se atualiza. É a mesma coisa desde sua existência aqui no Microsoft Excel. No caso, VBA é Visual Basic for Application, o application aqui é o Excel. Então se liga aí na parte 2 do evento Workbook. Vamos para a aula. Na aula 1, no Visual Basic, aqui nesta pasta de trabalho, que é o evento Workbook, nós colocamos aqui uma mensagem de boas-vindas e uma mensagem na hora que o usuário for fechar o Excel, ou fechar esse Workbook, esse controle. Se você não viu essa aula, clica aí acima e assista a aula 1, depois você vem para essa. Então nós colocamos aqui que se eu for fechar aqui o Excel, ele vai perguntar: tem certeza que quer fazer isso? Ou tem certeza que deseja sair? Se eu clicar em sim, ele fecha. Se eu clicar em não, ele não pode fechar. Só que eu clico em não e ele pergunta se eu quero salvar a alteração. Vou clicar aqui sim, mas ele saiu. Vou clicar duas vezes aqui em controle. Então nós vamos acessar o código aqui, Alt F11, esta pasta de trabalho. Nós temos o código aqui. Para que nós possamos validar essa MSG Box, ou seja, para que a gente saiba se o usuário clicou em sim ou em não, eu preciso criar uma função se, uma função condicional, e eu preciso declarar uma variável. Mas então, vamos lá, eu tenho que falar para você aqui o conceito de variável. Como que o professor de lógica de programação ensina variável, como que a gente aprende variável. Aprende o seguinte, que a memória do computador é como se tivesse várias caixinhas. Eu vou fazer do jeito que eles explicam. Então imagina que olha, eu estou colocando aqui tudo torto, tá? Mas só para exemplo aqui. Então imagina que a memória do computador tem várias caixinhas. Cada caixinha armazena um tipo de informação. Então, declarar uma variável é reservar um espaço, por exemplo, para trabalhar aqui com números, tá? Números, por exemplo, números inteiros. Vou reservar um espaço na memória para me trabalhar com texto. Vou reservar um espaço na memória para me trabalhar com imagens. Então a memória RAM do computador, quando eu abro um programa, esse programa ele vai abrir uns espaços na memória, são algumas variáveis, vão ocupar espaços na memória, e ele vai colocar um rótulo nesses espaços, olha para que o processador entenda, olha, nesse endereço aqui de memória eu vou colocar números inteiros, aqui eu vou colocar texto, aqui eu vou colocar imagem, aqui eu vou colocar números fracionários, enfim, ele vai definir variável, é reservar um espaço na memória e dizer com qual tipo de dados você quer trabalhar naquele espaço. Então, por exemplo, aqui eu vou clicar aqui acima eu estou aqui no Workbook, né? Acima desse Private Sub aqui, se não tiver uma linha em branco, você clica aqui, pressiona a tecla Enter, cria uma linha em branco, vai vir para geral, declaração geral. Eu vou declarar uma variável. Para me declarar uma variável, eu começo assim, din resultado. Por que resultado? Então eu já tinha feito o teste aqui, peraí. Deixa eu apagar esse resultado aqui. Esse parênteses aqui, porque na aula 1 a gente não fez nada disso. Deixa eu apagar esse parênteses aqui, deixa eu apagar esse parênteses aqui. Por enquanto seu código está assim, você fez a aula 1, seu código está assim. Então, de resultado, é como se fosse, apresento a variável resultado para o quê? Para uma variável, para uma caixinha dessa aqui na memória. Que caixinha vai ser essa? Vai ser a caixinha VB MSGBox Result, ou seja, para o resultado da mensagem. Então eu vou criar um rótulo na memória RAM, onde essa caixinha da memória ela vai armazenar sim ou vai armazenar não, de acordo com o que? Na hora que o usuário clicar lá, vou colocar assim, vou mudar até a pergunta assim, ó, deseja realmente sair? Se ele clicar em sim, automaticamente vai ser reservado um espaço na memória, isso instantâneo, com a resposta sim, e de acordo com aquela resposta, o processador vai tomar uma decisão. Então vamos lá, eu vou colocar aqui que resultado é igual o quê? É igual essa MSG Box, só que agora sim eu coloco entre parênteses. Então o resultado é igual essa MSG Box. Tá? Então assim, a minha caixinha, a minha variável resultado
Dentro dessa caixinha de resultado, eu vou colocar uma MSG Box. MSG Box. O processador sabe, reservou, pronto. Na hora que eu abrir a planilha do Excel, digamos assim, ele já vai ter uma caixinha reservada para isso aqui. Então pronto, eu vou colocar aqui agora, ó, se o meu resultado foi igual, olha para você ver, ele já reconheceu a minha variável resultado e todas as respostas que eu poderia ter colocado aqui no VB Yes, No. Então, se o resultado for sim, VB Yes, então, eu coloco assim, ó, then, que é então tem que acontecer alguma coisa. Eu vou colocar isso aqui com um tab, isso chama de indentação, porque isso aqui pertence a isso aqui. Vou pressionar a tecla Enter, dar mais um tab, porque a resposta do então pertence a isso aqui. Isso é apenas questão de melhores práticas de programação, chama indentação. Eu vou colocar aqui que application, 2p, application.quit, ou seja, quem é o application? O application é todo o Excel, tá vendo aqui, ó, Microsoft Visual Basic for Application. O application é o Excel, controle é o workbook. Eu vou fechar todo o Excel, coloquei logo aqui application.quit. Voltar aqui, colocar assim else, ou seja, esse else é o caso contrário, ou o então faça. Pode ser que ele clicou em não. Se ele clicou em sim, vai quit, vai sair mesmo. Se ele clicou em não, cancel é igual, eu quero cancelar. Ou seja, cancel é igual, eu vou cancelar esta operação, porque eu cliquei no X para fechar. Deseja realmente sair? Sim, então fecha. Caso contrário, não, cancela. Tá? Cancela essa operação, eu não quero mais sair. Então, eu terminei o meu if, eu coloco end if e é só isso. Vamos ver se está funcionando. Vou fechar aqui o Visual Basic, vou salvar, tá? Salvei. E vou fechar, ó. Cliquei em fechar. Deseja realmente sair? Sim, ele saiu. Eu vou abrir novamente aqui o meu controle. A tela de boas-vindas, tá? A exclamação do informação, ok? Alt F11, VB Information. E aqui VB Question. Esse VB Question, então, é quando eu for sair, ele aparece aqui o interrogação. Deseja realmente sair? Vou clicar em não, ó. Não. Ó, ele não saiu. Ele continuou aberto. Então, tem interesse em aprender mais sobre Visual Basic, em aprimorar os conhecimentos de Visual Basic, for Application, no caso VBA para Excel. Confira aí acima uma série de 7 aulas. E aproveite essa série. Aqui falou Johnny Lopes, um abraço e até a próxima.